Seguinte, tô trazendo a raquete aqui no clube de beach tênis, olha só, tô aqui no Sun Clube Beach Tênis, vou falar com o professor André agora para ver se a nossa raquete tá aprovada ou não, hein? E aí, André, o que você acha? Ficou boa? Já fazia um tempinho que eu tava querendo saber se seria possível imprimir uma raquete de beach tênis completamente funcional na minha impressora 3D. Tá bom. Então, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o software de modelagens 3D Fusion 360 e fiz a modelagem de uma raquete de beach tênis. Ó, já aviso que eu não sou nenhum modelador 3D, hein? Então se você viu alguma gafe aí, me dá um desconto, hein? E agora aqui eu já tô com o modelo da raquete pronto, bora lá no fatiador para eu te mostrar como que eu vou imprimir ela. Mas antes eu queria te dar mais uma dica muito boa, hein? Fica ligado! Que tal se você pudesse comprar a sua impressora 3D com frete grátis? Pois saiba que é possível lá com o pessoal da 3D Prime. Inclusive, eu já tenho utilizado aqui no canal os filamentos e as resinas para impressão 3D lá da 3D Prime. E ó, eu super recomendo, hein? Produtos de excelente qualidade. Inclusive, eu já tenho utilizado aqui no canal os filamentos e as resinas para impressão 3D da 3D Prime e eu recomendo muito. São todos produtos de excelente qualidade, isso sem contar que o pessoal lá é muito gente boa. Dá uma chance aí para você comprovar o que eu estou dizendo e já acessa o site deles aí para você conhecer. Então vamos lá, eu já fiz a importação do modelo que eu fiz lá no Fusion aqui para dentro do Prusa Slicer e eu já quero te dizer que todas as configurações que eu fizer aqui no Prusa Slicer você consegue fazer tranquilamente também lá no fatiador Cura, para quem gosta de usar o Cura. Eu gosto mais de usar o Prusa Slicer, por isso que eu estou usando ele, mas já adianto que tudo que tem aqui tem lá igualzinho, ok? Beleza. Bom, obviamente a minha impressora consegue imprimir numa área bem grande, né, com cerca de 500 milímetros de altura, e isso porque o que eu pensei na verdade foi o seguinte: a raquete ela tem que ser uma peça única, já que ela vai sofrer impacto ali da bolinha constantemente, ela tem que ser uma peça única. Se a gente for fazer isso dividido em partes, eu acho que não vai ficar legal, né? Pelo menos na minha cabeça. Então, felizmente eu tenho uma impressora que cabe a raquete quase que inteira, né? Que você está vendo que o Prusa Slicer ele está reclamando que esta pontinha aqui não está cabendo na minha impressora, mas nós vamos corrigir isso no próprio Prusa Slicer aqui tranquilamente, beleza? Vamos lá, vou fechar esse erro aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Essa base aqui não ficou modelada tão corretamente, né? Não ficou certinha, então o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela fora. Então isso vai resolver dois problemas. O primeiro problema é a aderência do nosso objeto na mesa, né? Porque ele vai ficar com uma superfície plana e a aderência vai ficar bem melhor. E ele vai diminuir um pouquinho a altura do objeto também e aí vai caber na minha mesa. Vamos fazer? Ó, seleciona, dá um clique, seleciona o meu modelo aqui, vem nessa opção aqui de cortar. Aliás, essa é a única opção que eu estou mostrando aqui no fatiador Prusa Slicer que não tem no Cura, hein? Aí você teria que fazer em algum outro software de edição fora e depois importar para dentro do Cura. Mas essa é a única opção, beleza? Aliás, tem uma outra opção também de pintar os suportes, mas enfim, não vamos entrar muito no detalhe. O resto das outras configurações você vai ver que você vai achar tranquilamente no Cura. Eu vou tirar essa opção aqui de manter a parte inferior, porque eu não quero, eu vou cortar e eu quero que ele elimine a parte inferior. E aqui eu vou colocar então, eu acho que 10 milímetros já vai dar certo. Ó, vou aplicar o corte e pronto. E beleza, você pode ver que até o objeto ele ficou verde, significa que agora ele está todinho dentro da área da minha impressora, então está cabendo tranquilamente, certo? E eu resolvi esse outro problema aqui também da aderência, né? Então agora eu tenho todo esse quadrado aqui para segurar o objeto na mesa, certo? E aí, aqui o que eu quero é o seguinte, é uma impressão bem grande, certo? Ela tem cerca aí, ó, ele está marcando aqui quase 500 milímetros de altura, tá com 491 milímetros de altura. Então é uma impressão bem grande e ela vai demorar bastante. Então, qual é o foco aqui? O foco é eu tentar otimizar o máximo que eu conseguir a velocidade de impressão aqui nessa raquete, ok? E tem um outro porém, né? A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, a raquete ela tem que ficar leve, ela não pode ficar pesada. Então se a gente for pensar, qual que seria o cenário ideal? Né? O que eu pensei? Falei, vou imprimir essa raquete completamente oca, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é zerar o preenchimento, ela vai imprimir completamente oca, é isso mesmo. E depois, quando ela já estiver pronta, eu faço uns furinhos ali com uma micro retífica, ou uma chave de fenda quente, ou um ferro de solda, qualquer coisa, e eu
eu faço o preenchimento dessa raquete com espuma expansiva. Então é um teste, tá? Então agora aqui a gente está fazendo os protótipos, né? Vamos ver se vai dar certo ou não. Não sei se isso vai dar certo ou não. Só que, mesmo assim, a impressão, mesmo zerando aqui o preenchimento, a impressão talvez demore um pouco, né? Então eu vou mandar ele fatiar aqui só pra gente ter uma ideia de quanto de filamento que ela vai gastar, ou seja, quanto que vai pesar essa raquete e quanto tempo vai demorar. Então beleza, ó, ela tá marcando aqui pra mim 121, vamos arredondar, vai 122 gramas aqui de filamento. Então esse vai ser o peso da raquete, ela vai pesar 122 gramas. Creio eu que na hora que a gente colocar a espuma expansiva, a espuma ela é leve também, porque é uma espuma, né? Então eu creio que não vai aumentar muito mais o peso aqui da raquete e eu espero que funcione. E ela está demorando aqui 11 horas e 53 minutos, vamos arredondar para 12 horas aqui, que é um tempo assim já relativamente bom, mas eu acho que dá para otimizar ainda mais esse tempo, tá? E é isso que eu quero tentar fazer aqui com você agora. Então o primeiro passo foi zerar o preenchimento, o segundo passo vai ser criar uma aba bem grande, porque a gente tem um objeto que ele tem uma base pequena e uma área de impressão bem grande, então a gente precisa aumentar essa base do objeto, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui na aba e eu vou colocar uma largura de aba de 20 milímetros, porque eu quero que ele fique uma borda bem grandona aqui para segurar o objeto na mesa, ok? Outra coisa, ele está marcando aqui, né, no preenchimento, já zerei o preenchimento. Outra coisa, no perímetro ele está marcando 2 perímetros, aqui na altura de camada eu vou colocar a primeira camada aqui em 0,28 também. Camadas sólidas está ok, não vou mexer. E aqui nos perímetros, ó, ele está marcando 2 perímetros. Só que eu já fiz um vídeo muito legal de como você pode acelerar a sua impressão se você aumentar a largura do fio do filamento. Eu já fiz esse vídeo, hein? Deve estar aparecendo no card aí em algum lugar para quem quiser ver. Inclusive eu fiz ele mostrando lá na Fatiador Cura e gerou muita curiosidade do pessoal perguntando, né? Como é que ficaria uma peça impressa. Então hoje nós vamos ver, nós vamos fazer isso aqui na prática. Então o que eu vou fazer? Ao invés de usar 2 perímetros, eu vou utilizar um perímetro, ok? E só que aí ele está usando um perímetro com uma largura de 0,4. Então se eu vier aqui na opção avançado, repare que eu tenho a largura de extrusão padrão, ó. Largura de extrusão, a largura de extrusão da primeira camada, a largura de extrusão dos perímetros e assim por diante. Então repara que está tudo aqui, a maioria está 0,4. Então se eu deixei um perímetro lá, ele vai fazer uma linha de filamento, um único fio de filamento com 0,4 de largura, certo? O que eu posso fazer? Lembra que estava 2 perímetros lá, né? Então, se eu colocasse 2 perímetros com 0,4, eu tenho que duplicar esse valor, então a largura total da parede do meu objeto ficaria em 0,8, certo? Porque são 2 linhas de 0,4 cada uma. Então aqui, como eu quero que o Hot End ele passe uma única vez, né, e não 2 vezes, eu quero que a largura de extrusão seja 0,8. Mas Murilo, você pode alterar a largura de extrusão? Pode, por isso que eu falei, assiste o vídeo que eu já postei que lá eu explico tudo, beleza? Então vamos lá, eu vou replicar 0,8 em tudo aqui, ó. Vou colocar 0,8 em tudo. Pronto, coloquei 0,8 em tudo e agora eu vou voltar aqui na minha bandeja e vou pedir pro Slicer fatiar novamente pra gente ver. Lembra que tava marcando 12 horas, hein? Pronto, olha só que interessante, de 12 horas já caiu para 7 horas e 40 minutos, certo? Ou seja, por quê? Ele está fazendo uma única linha de filamento, ó. Ele passa uma única vez, ao invés de passar 2 vezes, ou seja, né, 2 voltas, ele está reduzindo esse tempo aí quase que pela metade, né? Não é exatamente pela metade, porque tem alguns outros fatores, mas ele está passando uma única vez aqui, ó. Então eu tenho um único fio com uma largura de 0,8 milímetros. Só que isso tem que ter um pouco de cautela, né? Primeiro, uma coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no filamento e eu vou aumentar um pouquinho a temperatura de 230 para 240. Por quê? Como eu estou colocando mais plástico de uma única vez, então eu vou subir um pouquinho a temperatura para que o plástico amoleça, né? Fique um pouco mais, não vou falar derretido, mas um pouco mais amolecido mais rapidamente, né? Então se eu dou mais temperatura, ele amolece mais rapidamente. Então eu estou subindo um pouquinho a temperatura aqui. E também, no multiplicador de extrusão, que ele está em 100%, né, ele está com o valor 1, eu vou colocar 0,97. Eu vou diminuir 3% aqui do multiplicador de extrusão, porque como eu falei, ele vai colocar muito plástico de uma única vez. Então o que a gente faz? Sobe um pouquinho a temperatura e reduz um pouquinho o multiplicador de extrusão para que a gente consiga manter a mesma velocidade. Certo?
Ó, tô morrendo de medo, hein? Será que vai dar certo? Não sei, não sei. Bora testar agora, né? Vamos mandar ele fatiar aqui novamente e bora ver se vai dar certo esse resultado. Já estou aqui com minha impressão finalizada e apesar da impressão ter ficado muito boa, infelizmente o ABS acabou deformando porque a nossa peça está completamente oca. Além disso, ainda ficaram essas falhas no top layers, né, no qual ele não conseguiu cobrir. Então, infelizmente, aquela ideia da espuma eu acho que eu vou ter que abortar e eu vou partir agora para preencher essa raquete e ver se o preenchimento consegue segurar legal a bolinha. Bom, então como você mesmo viu aí, né, infelizmente o ABS deformou muito e tiveram várias falhas e eu não vou conseguir usar o lance da espuma expansiva. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reforçar essa raquete. Como que eu faço isso? Com preenchimento. Então eu vou voltar aqui e eu vou colocar um preenchimento de 30%. Eu vou exagerar mesmo o preenchimento para a gente ter uma ideia de como vai ficar. Então eu vou mandar ele fatiar aqui para a gente ter uma ideia. Pronto, ó, eu acabei de fatiar aqui, só que agora ele arrumou um problema e gerou outro, né? Porque na verdade assim, ele vai ficar bem rígido aqui, bem estruturadinho, né? Vai dar pra gente rebater com a bolinha aqui tranquilamente. Porém, subiu aqui o peso da raquete para 510 gramas, né? Mais de 500 gramas, ou seja, uma raquete de beach tênis aí, pelo que eu andei pesquisando, tem em torno aí de 300 gramas mais ou menos, então subiu 200 gramas. Vai ficar uma raquete bem pesada. Mesmo assim, eu ainda vou arriscar, eu quero sentir ela na mão para ver como que ela vai se comportar. Porém, aqui eu quero fazer algumas mudanças ainda, certo? Porque esse tempo aqui, ó, ele tá marcando 19 horas e 8 minutos. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhoradinha e eu também não quero utilizar esse tipo de preenchimento aqui, ó. Eu quero mudar o preenchimento. E eu vou te dar uma dica que eu acho que você vai curtir bastante. Então, eu vou voltar aqui em configuração de impressão, vou no preenchimento e vou mudar o preenchimento de grade, eu vou colocar ele em giroide, tá? Lembrando que esse preenchimento também tem lá no fatiador Cura, ok? E outra coisa, eu vou vir aqui em camadas e perímetros, tem uma propriedade aqui, ó, que é assegure a espessura vertical da parede. Deixa eu fatiar para te mostrar o que significa esse assegure a espessura vertical da parede. Ó, eu zerei novamente o preenchimento aqui só para poder te mostrar e o que eu quero que você observe, né? Tá vendo esses pequenos fiozinhos em roxo que ele vai criando aqui, ó? Isso daqui diz respeito àquela propriedade lá. E eu não quero que ele faça isso, porque senão ele vai começar a imprimir isso daqui aleatoriamente, do nada, aí no ar, certo? Eu não quero que ele imprima esses fiozinhos em roxo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em configuração de impressão, na camadas e perímetros, e vou desmarcar essa opção aqui, ó. Assegure a espessura vertical da parede. E vou mandar ele fatiar novamente. Então agora você pode observar que ele não está mais criando aqueles fiozinhos roxos ali, ó, nas extremidades aqui da minha peça, certo? Então é isso que faz aquela propriedade. Então agora eu vou voltar aqui o meu preenchimento para 30% com o preenchimento giroide, que é dele que nós vamos falar. Então, para quem ainda não conhece, muito prazer, esse daqui é o preenchimento giroide, que inclusive quem faz time-lapse é muito legal de ver porque ele faz essas ondulações, ó. Ele vai mudando, né, a direção dessas ondulações, então fica um negócio muito legal de ver no time-lapse, ok? E esse daqui é um dos preenchimentos que eu mais gosto de utilizar, por quê? Primeiro, além dele, às vezes, ele imprime um pouco mais rápido do que os preenchimentos comuns lá de grade ou retilíneo, né? Às vezes ele imprime um pouco mais rápido. Não é o caso aqui ele está imprimindo até um pouco mais devagar, né? Porque estava dando em torno de 19 horas e aqui aumentou para 21 horas com esse preenchimento. Porém, o que acontece? A resistência desse preenchimento, ela é muito superior ao preenchimento de grade ou de linhas, certo? Isso já foi testado aí por diversas pessoas, enfim, já tem estudo sobre isso, então esse é um preenchimento que tem uma resistência melhor, que é justamente o que eu quero para minha raquete, eu quero que ela tenha uma resistência melhor, certo? E o único contra desse preenchimento é que como o hot end vai fazer essas ondulações, se você utilizar uma velocidade muito alta, pode ser que a sua peça sofra com vibração, porque o hot end ele vai mexer muito rápido, né, fazendo as ondulações. Então, é legal que você, de repente, diminua um pouquinho ali a velocidade de impressão. No meu caso, eu não vou diminuir, eu vou manter a aba velocidade exatamente como eu já vinha fazendo com essas velocidades aqui, que foram as mesmas velocidades que eu fiz a primeira impressão. Então, não vou mexer, certo? Vai ficar exatamente igual. E antes de imprimir, tem mais uma opçãozinha aqui que eu vou fazer uma alteração
para ver se eu consigo diminuir também um pouquinho aqui das gramas, né, da quantidade de peso e da quantidade de horas que vai levar para imprimir essa raquete, que está aqui na aba preenchimento. Olha só, ele tem aqui uma opção que é o seguinte, ó, somente preenchimento aonde for necessário. O que vai acontecer se eu marcar essa opção aqui? Vamos ver lá? Bom, repara você então que na maior parte da raquete eu não preciso de preenchimento, certo? Então o que vai acontecer? Nestas opções, nessas regiões aqui onde eu tenho esses furos, ele vai entender que eu preciso de suporte aqui, certo? Então vou mandar ele fatiar para a gente entender. Beleza, ele já fatiou aqui e repara que agora ele não está mais criando preenchimento nas laterais da minha raquete. Isso porque ele está entendendo que eu preciso de preenchimento somente onde tem os furos e no topo da raquete. Então, nas laterais, ele não precisa de preenchimento, então ele não vai colocar. E repara que o tempo caiu um pouquinho, de 21 horas para 19 horas e 18 minutos. E aqui as gramas, né, estava em 510 gramas, caiu para 456 gramas, certo? Então, olha só, se eu arrastar aqui, você vai ver que ele vai criar agora o preenchimento realmente somente aonde é necessário. Então, as laterais da raquete não vai precisar de preenchimento, ok? Bora imprimir? Segundo caso, a impressão também ficou excelente e a estrutura da raquete ficou muito firme, muito forte, gostei bastante. Na hora de testar com a bolinha, inclusive, ficou muito legal, dava para bater super tranquilo e ficou muito legal. Porém, a raquete ficou muito pesada e não dava para segurar por muito tempo ela, então bora refazer as configurações. Ó, deu certo mais ou menos, né? A gente já viu então que a estrutura dela ficou boa para rebater a bolinha, só que ela ficou muito pesada, né? Ficou com em torno de 456 gramas, ficou bem mais pesada do que uma raquete normal. Então não é o ideal. Então como a gente já viu que a estrutura giroide é um ótimo preenchimento, inclusive ele aguenta impacto e altas... é para alta resistência mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir bastante aqui o preenchimento, eu vou colocar agora em 5%. Então pronto, olha só que legal, ó, diminuir para 5%, dá para ver que ainda fica uma estrutura bem legal aqui dentro, ó. Eu acho que vai aguentar bastante o impacto, o resto eu não vou mudar nada e caiu também a quantidade de horas, ó, caiu para 11 horas e 7 minutos. E também está marcando aqui 230 gramas, ou seja, ela está bem mais leve do que uma raquete normal agora, certo? Vamos conferir? Ai meu Deus, hein? Acho que vai dar certo agora. Nesse caso, a impressão deu uma diferençazinha de cor, porque no meio da impressão eu resolvi mudar a temperatura e por isso teve essa variação. Mesmo assim, com essa porcentagem de preenchimento, eu achei que a raquete ficou muito legal. Mas nos cantos da raquete ainda ficou bem frágil, como você pode ver no vídeo, dá para apertar com a mão. Então eu acho que isso vai influenciar bastante quando a gente estiver rebatendo com a bolinha. Mas ainda assim, quando eu fui testar com a bolinha, ela pareceu bem boa, só que só na região central. Então eu vou ter que refazer essa configuração para que ela imprima o preenchimento dos lados também. E vou aumentar também um pouquinho o preenchimento, que eu acho que agora vai dar bom, hein? Vamos ver. Bom, eu acho que agora a gente chegou nos finalmente, hein? Então eu vou fazer o seguinte, de 5% ficou muito fraco, né? A gente viu lá, então eu vou aumentar para 10% agora, só que eu também vou retirar essa opção aqui, ó, lá da aba preenchimento, né? Somente preenchimento aonde necessário. Então eu vou desmarcar essa opção agora, porque a gente viu aqui que nas laterais não ficou muito legal, né? Ficou muito frágil, então eu quero que ele coloque preenchimento ali também nas laterais. Então, subi para 10%, desmarquei aquela opção, subiu aqui um pouquinho para 286 gramas. Eu acho que ainda tá um valor bem razoável, dado que uma raquete normal ela tem 300 gramas, né? Então ainda tá abaixo, certo? E tá dando em torno de 13 horas aqui mais ou menos, vamos arredondar para 13 horas aqui agora. E eu acho que agora a gente tem um protótipo, ou sei lá, finalmente aí, a raquete final, que eu acho que vai funcionar, certo? Bora imprimir então e testar. Para dar um acabamento melhor, eu resolvi lixar a raquete e eu vou começar com uma lixa de ferro número 80. Em seguida, eu usei uma lixa d'água número 400, lixando a raquete embaixo da água.
Depois eu apliquei algumas camadas de primer em spray. E quando o primer já estava seco, eu apliquei algumas camadas de spray vermelho para ficar com a cara do canal. Bora conferir se essa raquete funciona? Bom, acabamos de fazer o teste aqui então, a trocação de bola, vocês viram aí. Agora eu quero o aval do professor, que é ele que é a autoridade no assunto aqui. Você que tem que me falar. E André, aprovada? Aprovada. Dá pra brincar, batemos bola. Mas não substitui uma raquete. Não substitui, normal. Mas ela tá ainda em fase de aperfeiçoamento, então com certeza vai dar certo. O que a gente percebeu foi que assim, você precisa colocar um pouquinho mais de força do que a raquete original, né? Por ela ser o miolo dela tá oco, né? Ele tá com 10% de preenchimento, né? Não tá completamente sólido igual é uma raquete. Então, tá aprovado, mas tem os contras aí também, com restrições. Né? Beleza, valeu André. Valeu, parabéns. Valeu.